É uma grande satisfação estarmos mais uma vez, em 2023, no CIT, no Congresso Internacional de Tecnologias e Educação. Dessa vez, contamos com a grande e preciosa colaboração do Luciano Ponce. Já pela quarta vez, se eu não estiver enganado, o Luciano já nos brindou com curso, já nos brindou com palestras, e esse ano, novamente, aqui no CIT, ele vai nos falar de uma área tão importante que ele trabalha há muitos anos, ele vai se apresentar. Então, nós já agradecemos, Luciano, mais uma vez a sua preciosa colaboração ao Unisalesiano. Nós estamos aí com um projeto, uma parceria, e temos certeza que a Technical vai nos auxiliar, aliás, já está nos auxiliando, inclusive depois a gente vai falar rapidamente sobre isso. Então, muito obrigado, Luciano. Agradecemos aí aos nossos estudantes, agradecemos a toda a reitoria pela iniciativa, mais uma vez, nesse ano desse evento, a coordenação, o professor Nelson, e ficamos aí à disposição de todos que queiram, eventualmente, depois mandar comentários aí do nosso trabalho, da nossa palestra. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui à Technical. Vocês estão falando direto aqui da minha sala. Eu sou o Luciano Ponce, diretor da área técnica aqui da Technical. E a Technical já está há alguns aninhos aí no mercado, aí 31 anos já se passaram de a gente desenvolvendo esse tipo de equipamento e algumas soluções aí para o mercado. Agradecendo aí a Unisalesiano, os professores, a diretoria aí, é um grande prazer. Eu sempre, foi sempre um sonho ter a universidade como uma parceira, tá bem? Então, vocês têm ajudado bastante a gente e têm ajudado a divulgar aí o nosso trabalho. Então, grande prazer, pode me chamar sempre que puder, vai ser muito honroso para a gente, tá bem? Nós aqui te agradecemos. Nós vamos falar aí um pouquinho aí sobre essa matéria aí que está crescendo demais, que é as medidas de vibrações na manutenção preditiva. E hoje, modernizando aí com a indústria 4.0, que é a base de informação. Precisamos ter informação para atuar. E ter informação nessa área aí de manutenção é importantíssimo. Durante muitos anos aí, eu lembro, quando a gente começou a fazer esse tipo de estudo, desde lá do IPT, na década de 80, que ainda não tinha tecnologia suficiente, o pessoal sabia que as máquinas davam problema, sabiam que as máquinas precisavam de manutenção, e a manutenção era aquela manutenção corretiva. Esperava quebrar, e aí o prejuízo era enorme, o gasto de dinheiro era muito grande. E eu lembro que lá no IPT, quem financiava muito isso daí era a Petrobras. Então, muitas vezes a gente ia na Petrobras para fazer estudos. Eles permitiam a gente entrar lá nas máquinas, coletar dados de vibração, ficava lá. Eu passei muitas e muitas horas lá do lado de máquina, lá, coletando os dados. E não era fácil, não. Entendeu? Por quê? Porque não tinha equipamento. A gente levava caixas e mais caixas de sensores, não tinha, por incrível que pareça, não tinha computador na época, tinha que gravar tudo em rolo de fita, o gravador era enorme, entendeu? Os filtros eram todos analógicos, o osciloscópio tudo analógico, e a gente ficava às vezes 20 horas lá coletando dados para trazer informação, levava para o laboratório, às vezes um relatório demorava 3, 4 meses para sair, nesses 3, 4 meses a máquina já tinha quebrado, já não adiantava nada, mas alguém tinha que começar, né? E eu lembro que eu era estagiário nessa época e nem sabia direito o que eu estava fazendo, porque eu estava lá, mas foi uma área assim que a gente começou a gostar muito, o negócio começou a dar resultado. Então o pessoal aí, não só a Petrobras, a CESP também na época ali, começou a investir. Entendeu? Começou a investir, pediam para ir lá e o negócio começou a andar. Graças a Deus, de lá para cá, o negócio começou a modernizar, começou a ficar muito mais fácil. Então, hoje, com todos os equipamentos que a gente tem, um técnico vai lá com um aparelhinho, coloca lá na máquina, já tira na hora lá os sinais, já pega informação, já consegue até, às vezes, dar um diagnóstico, já sabe até, conseguir até resolver um problema ali. Mas antigamente não era assim, não. O negócio era bravo, né?
E olha só, por que o pessoal precisava dessas informações? Porque a máquina, ela respeita a lei de Murphy. A lei de Murphy é o seguinte, na hora que não pode quebrar a máquina, vai ser a hora que ela vai quebrar. E quando ela quebra, ela não quebra sozinha. Ela estraga o eixo, ela estoura o mancal, ela estoura o selo da bomba, ela faz um estrago ali que não precisaria ter. Isso daí era um prejuízo muito grande. Era a chamada manutenção corretiva. Espera quebrar para ir lá consertar. Passado um tempo, aí o pessoal começou a ver, puxa vida, isso daí está dando muito prejuízo. E a gente percebia que tinha sempre uma bendita de uma peça lá que quebrava. Sempre quebrava o mesmo rolamento, às vezes sempre estragava a mesma engrenagem. E o pessoal começou a fazer um negócio por preventiva. Olha, que peça que costuma quebrar? Quanto tempo ela dura? Vamos trocar um pouquinho antes. Então é a manutenção que a gente faz hoje no carro. Entendeu? Tem uma tabela lá de quilometragem que você anda e quando der essa quilometragem você troca a peça. Não importa se a peça está boa, se a peça está ruim, é melhor você trocar do que ficar na estrada. Isso daí já deu uma melhorada aí na manutenção, mas ainda não foi perfeita. Por quê? Não dá para fazer estatística na indústria. Cada máquina trabalha de um jeito, umas máquinas trabalham com mais carga, outras trabalham mais leve, uma trabalha numa temperatura maior, uma trabalha numa temperatura menor, então a estatística é furada. Não dá para você fazer uma estatística muito boa. Uma vez um cara perguntou, escuta, mas e se a gente desse uma olhada aí, como é que a máquina está? Se a gente começar a pegar parâmetros da máquina e começar a medir o consumo dela, corrente do motor, vamos começar a medir esses parâmetros aí e ver o que aconteceu. Uma máquina que, por exemplo, estava mais quente, talvez quebrasse mais rápido, uma que estava mais fria, demorava mais. Então o pessoal começou a fazer uma certa associação do que a máquina apresentava de sintomas com o defeito que ela podia ter. Isso daí, durante o meu curso, minhas palestras, eu associo muito com o médico. O corpo humano é uma máquina muito bem projetada, muito bem feita, e ela começa a dar alguns sintomas ali. Esses sintomas, se você acompanhar, você consegue mais ou menos associar ali qual que é o problema. E veja só, associando com o médico precisa de informação. Então, ele vai ver o seu batimento cardíaco, ele vai medir a sua pressão, ele vai ter uma amostra de sangue, ele vai mandar fazer exames lá e vai ver como é que está a sua química toda. Baseado nessas informações, aí é que ele vai te dar um remédio. Tá certo? Então, olha só. Tendo informações de como a máquina está, a gente consegue dar um remédio mais assertivo. Não dá para um médico ficar testando o remédio e vendo se o paciente melhora ou não. Nas máquinas, por incrível que pareça, acontecia isso. O pessoal ia lá, essa máquina está fazendo barulho, vamos trocar o rolamento para ver se funciona? Vamos balancear para ver se funciona? Vamos alinhar para ver se funciona? Ora, uma hora o cara acerta, né? Mas não é, vamos dizer assim, a intervenção mais inteligente que se pode só fazer. Então o pessoal começou, vamos então dar uma olhadinha aí nos sintomas da máquina. Então começaram a fazer essa associação. Dentre esses sintomas que a máquina pode dar, existe a parte da vibração. E por que a vibração é importante? Porque ela obedece Newton. As teorias de Newton lá se aplica direitinho isso daí. Inércia, ação, reação, força, velocidade, aceleração, está tudo ali em um movimento cíclico que a sua máquina tem. Ora, o que Newton fala? Que um corpo tende a ficar no seu estado de movimento até que uma força atue sobre ele. Bom, se eu estou tendo uma máquina que está tendo um determinado movimento, é porque ela tem uma força atuando. Alguém tem que empurrar a máquina para lá e para cá para ela ter esse movimento. Então, olha só, a análise de vibração ela não é tão complexa assim. Tá? Ela é só baseada em força. E força tem amplitude, tem uma direção, tá certo? Se é uma força cíclica, o movimento é cíclico. E esse movimento cíclico a gente chama de vibração. Ora, se a gente estudar, então, essas forças, a gente começa a associar quem é que está gerando essa força nessa máquina. A pergunta é, essa máquina foi feita para fazer essa força? Não, ela não foi feita para fazer essa força. Ela foi feita para empurrar água, para empurrar vento, para levantar peso, mas ela não foi feita para chacoalhar dos lados.
Ora, então alguma força que não deveria estar na máquina está tendo. Ela está lá, essa força aí. Ora, o pessoal começou então a fazer esses sensores de movimento, que são sensores de vibração. Lá no começo, lá na década de 80, ele era um sensor horrível. Ele era de ímã, bobina, tinha uma linearidade horrível, caía no chão, você podia jogar o cara fora. Isso daí, graças a Deus, modernizou. Hoje a gente tem sensores piezoelétricos. Eu vou até mostrar um modelo aqui. Esse daqui é um modelinho simples. Tá? Aqui dentro tem um cristal piezoelétrico. E aqui a gente tem uma base magnética que facilita lá a gente colocar na máquina. E a gente vai fazer esse sensor aí já é um sensor de uso industrial, né? Já é um industrial. Sensor... Perfeito. Tá? A base também já é industrial. Tá? E aí a gente vai simplesmente ir lá e colocar na máquina. E o movimento cíclico que a máquina está tendo, que a gente chama de vibração, vai passar para o sensor. Pronto. Quer dizer, aí veja bem, pelo que você está dizendo, então, digamos assim, existe uma certa... Eu vou colocar assim, eu sei que não é tão fácil, mas existe uma certa facilidade do técnico, do profissional que vai trabalhar com isso, de simplesmente chegar na máquina com esse equipamento e coletar as informações que ele precisa, desde que ele tenha, né, condições de acesso à máquina, né, que seja uma esteira, uma máquina de usina, por exemplo, né? Qualquer máquina. Isso mesmo. Então, hoje está tendo bastante restrições por causa da NR12, tá bem? Então, o que a gente faz? Se eu não posso chegar perto da máquina, o que a gente faz? A gente põe um sensor lá na máquina, puxa o cabo para fora, fica num lugar seguro e mede num lugar seguro. Então, hoje está fácil. Às vezes não é só a questão de segurança, é questão de mobilidade. Por exemplo, a gente vai lá medir um gerador eólico, o negócio fica a 80, 100 metros de altura, não dá para ficar lá o tempo todo. O que a gente faz? Deixa um sensor lá, puxa o cabo aqui para baixo, o técnico vem, conecta ali no conector e puxa o sinal. Tá bem? Sim. Você tem uma ideia aproximadamente de quanto uma empresa consegue de economia utilizando a manutenção preditiva? Aproximadamente? Olha, são aproximadamente bilhões. Nossa. Bilhões. Tá? Eu tive um exemplo aí. O pessoal não abre muito os valores, não, sabe? Sim. É um negócio meio reservado, mas assim, a boca pequena a gente fica ouvindo. Eu vou contar um caso para vocês de uma usina que me relatou. Não vou citar a usina, então não tem problema nenhum, tá? Okay. Eles tinham problemas da manutenção preventiva em motores elétricos, só a parte do motor elétrico. Ó, vamos tirar bomba, vamos tirar redutor, vamos tirar um monte de coisa, só motor elétrico. O que acontecia na entre safra? Eles entravam na empresa, retiravam 300 motores, colocavam no caminhão, levavam para a cidade vizinha, fazia a revisão de 300 motores, trazia de novo e montava tudo de novo. Nossa, mas nisso a produção parava, então? Não, era na entre safra. Na entre safra dá para fazer. Tá. Mas mesmo assim, fazer tudo isso daí num período de entre safra é muito trabalho. Eles viram 24 horas. Nossa. Entendeu? É um absurdo. Bom, por quê? Porque não sabia qual das marcas estava boa, qual que não estava. Então vamos fazer o seguinte, vamos revisar todas, deixar todas novas, trocar o rolamento de todo mundo e montar tudo de novo. Tudo bem? Só que eles viram o seguinte, que algumas máquinas estavam boas. O que acontece pela lei de Murphy quando você mexe numa máquina que está boa? Já não está mais. Na hora de montar, já não montou direito, já não alinhou direito, percebe? Já alguma coisa não sei, pôs o humano ali no meio do caminho, mexeu no que estava bom, o negócio já não ficou tão legal. Tá certo? Bom, alguém foi lá, bateu na mesa e falou, gente, pelo amor de Deus, né? Todos esses motores aí precisam de revisão? A gente não sabe, então a gente vai tirando eles. A gente não sabe, está associado com informação. Eu não tenho informação para te dar. Eu não consigo dizer isso. Bom, então o cara falou, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás de informação. Vamos começar a pegar essas máquinas aí e monitorar todas elas.
E começaram a se fazer isso. Monitorou e começou a separar quais motores realmente precisavam ir para a revisão. Professor, de 300 motores, se ele tivesse mandado 200, seria uma boa economia? Já seria, né? E se ele tivesse mandado 100? Nossa, nem se fala, né? É um Não se terço, fala. né? Sabe quantos motores eles mandaram? É. 29. Nossa, 10%, né? A Praticamente. economia nessa brincadeira, só de motor elétrico, foi de 90%. Impressionante, hein? Tá certo? Inclusive, os mais velhos lá, eles brigaram. Falaram, esses motores aí, vocês não vão mandar para revisar? Não. Eles estão bom? Tão bom. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Está associado com a informação. Ou seja, nós fomos lá, nós medimos as máquinas, nós tiramos os parâmetros da máquina, nós vimos a máquina e essas máquinas estão boas, essas máquinas não vão sair do lugar. Essas máquinas vão durar 2 safras? Vão durar 2 safras e durou 2 safras. Nossa, não é nenhum exagero, nem metáfora a gente dizer que a manutenção preditiva hoje é o check-up que o indivíduo faz no médico, né? Exatamente isso, exatamente isso. Você pegar um problema com bastante antecedência, é muito mais barato você fazer essa manutenção, entendeu? Se você deixa para depois, rapaz, você está correndo um risco sério. Então, imagina as máquinas. Então, olha só, isso daí economiza bilhões, entendeu? Eu tenho orgulho, posso dizer aqui, tá, que numa dessas usinas, o dono da usina me chamou lá para conhecer a gente. Ó, quem são esses caras que estão dando equipamento aí para fazer essas análises? Eu fui lá, tive a honra de conhecer lá o dono da usina, entendeu? Um cara simpático pra caramba, conversamos bastante e, graças a Deus, né? A gente ter esse retorno aí para a gente é uma satisfação muito grande. E quem são os seus clientes? Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, onde tem um motor girando lá é um cliente meu. Então, usinas, todas as fábricas, montadoras, eu tenho equipamento em todas as montadoras. As montadoras? Tá? Montadoras, entendeu? Nossa. Eu tenho uma montadora aí, que eu gosto muito, inclusive meu carro é dessa marca aí, e todas as cabines de pinturas deles lá, o cara que eu treinei hoje é um analista que toma conta lá. E é um cara também super simpático, cresceu bastante lá e era um mecânico de chão de fábrica. Então você está falando também de robôs também ou não? Olha, robôs eu também já coloquei, tá bem? Eu já coloquei. Mas hoje o nosso foco maior é as indústrias um pouquinho maiores, entendeu? A parte de ventiladores, exaustores, rotores, motores, tá? Mas eu já fiz também análise de vibração em robôs. Não é tão comum, mas é possível fazer. Hoje a gente fala o seguinte, tá girando? Tá, eu consigo fazer a medida. Eu fiz uma vez uma análise que ficou marcado para mim, direção elétrica do carro. Nossa. O pessoal fabricou a direção e a hora que montava no carro, girava, ela fazia um ruído. E o pessoal não conseguia descobrir. Nós fomos lá com a análise de vibração e descobri qual era o rolamento que estava fazendo ruído. E eles fizeram a engenharia inversa e descobriram lá que na hora de montar o rolamento, a máquina estava desregulada, enjambrava o rolamento e riscava a pista. Interessante, hein? Entendeu? Então, dá para fazer. A gente analisa. Uma vez também, a parte de análise de vibração, o pessoal estava fazendo uma máquina de embalar biscoito. E eles queriam aumentar em 30% a velocidade de produção. Aí entrava em ressonância, algumas peças lá começavam a bater e tal. E aí, o que nós fizemos? Começaram a fazer um estudo e descobriram quais eram as frequências naturais de cada parte, de cada polia, de cada negócio. Os caras conseguiram lá e conseguiram montar. Uma outra, moto. O cara começou a trazer umas motos aí do outro lado do planeta, sabe? Sim. A moto, ela vibrava 10 vezes mais do que as nacionais. Nossa. E era um problema de montagem, de equalização lá das pressões do pistão, um monte de coisa assim, tá? E o cara conseguiu baixar 10 vezes o nível da vibração da moto, fazendo essas análises aí das forças. Entendeu? Então, hoje é possível. Então, se aplica isso daí em muitos casos, muitos casos. Tá? Um outro aí, agora, um recente, eu vendi uns monitoramentos aí para uma indústria farmacêutica e eles têm uma sala ultra mega blaster limpa, que ninguém pode entrar lá e a ventilação lá é todinha controlada.
E no segundo mês que eles colocaram lá, começaram a monitorar, já começou a aparecer um sinal. Até a engenheira lá, que é responsável, ela mandou o sinal para mim e falou assim: olha, eu estou achando aqui que tá batendo um rolamento. A gente analisou, pode abrir lá que o rolamento está batendo mesmo. Ela mandou a foto do rolamento com a pista lá, trincadinha lá, na hora, salvou a máquina. Nossa, Ela falou, não é só salvou a máquina, você salvou a sala limpa. Porque se aquilo lá quebra e me estraga a sala limpa, é uma semana para limpar ela de novo. impressionante isso, né? Então, quer dizer que, além de você... vamos entender bem aqui para os nossos espectadores, né, que é o público em geral, nossos professores e também os nossos acadêmicos, né? A Tecnical hoje, então, você oferece tanto equipamentos para análise de vibração, softwares, né? O software, e também essa assessoria para a empresa. Isso, tá? Na verdade, eu não sou especialista em tudo que tem todas as fábricas, mas o que eu ensino? Eu ensino o próprio usuário da máquina a associar aquilo que ele está vendo dentro da máquina com as forças que a máquina está gerando. Percebe? Eu falo, eu não entendo nada de moto, mas eu ensinei o cara, olha, se você observar esses sinais assim, ele representa as forças que você está tendo ali, ele que é especialista em motor de moto, começou a associar o que ele estava vendo com o defeito que ele estava vendo lá. Percebe? Então, assim, é isso que eu passo para todo mundo. Olha, tenta associar o que você conhece da sua máquina com aquilo que você está vendo agora, que agora você tem informação. Você consegue enxergar como é que sua máquina está reagindo. Isso daí é simplesmente estudo de força. E a vibração é isso, olhar o resultado da força. Sim, quem sabe associar isso daí resolve problemas e mais problemas. Tá? E não é só Tecnical, eu graças a Deus eu tive assim, excelentes professores vindos lá do IPT, e eu vi esses caras resolver cada problema de máquina impressionante. E tudo por análise de vibração, análise da força, saber o que está acontecendo com a máquina, ressonâncias. Né? Eu vi um cara uma vez parar de vibrar um prédio com 10 quilos de massa de lixo que ele tinha lá, de refúgio. Nossa, como assim? Essa daí foi muito engraçada. Os caras pegaram em cima de um prédio no meio da indústria, colocaram os filtros prensa. Entendeu? Filtro rotativo. Tá? 2 filtros. Quando os filtros estavam iguais, o prédio começava a balançar. Quando um filtro estava um contra o outro, o prédio parava. E aí, daqui a pouco, ele começava de novo. Era absurdo o quanto que lá em cima vibrava por causa das forças que estavam lá. E tinha gente querendo reforçar o prédio, pôr viga. Interessante isso, hein? Fazer um escarcéu. Ora, eu era estagiário nessa época, né? Mas eu vi o cara fazendo. O cara foi lá e falou, olha, você está vendo que o prédio ele começa a balançar, depois ele para, depois ele começa de novo, ele para? Alguém está fazendo isso. Quem está fazendo isso? Vamos dar uma olhada lá. Foi lá, estava lá, as máquinas trabalhando assim ou trabalhando assim. Então, quando eu trabalhava assim, parava. Quando elas estavam juntas, começava de novo. Pronto. O que ele fez? Ele pegou e balanceou as duas. Tá? Tanto uma quanto a outra, ele pegou, pôs massa para balancear de um lado, pôs massa para balancear do outro. Eu lembro que ele gastou lá, acho que 25 quilos de ferro velho em cada uma delas, parou, balanceou a máquina, o prédio parou. Que coisa interessante isso, hein? Ele neutralizou ali um problema de... Pô, quando a gente ouve assim, lógico, né? Pô, cara, mas e para fazer isso? Né? Para o cara tirar essa sacada aí, né? E hoje eu vou fazer uma pergunta bem técnica, que aliás, eu nunca tinha pensado nisso, mas em relação aos seus sensores, equipamentos, né? Talvez a pergunta até seja meio tosca, mas hoje os seus equipamentos eles são capazes de operar em máquinas até aproximadamente aí de que carga, vamos dizer assim. Eu já fiz balanceamento de motor de autorama para um colecionador, tá? E já fiz motores que você entra dentro do motor. Gigantesco. Motores gigantescos. Você entendeu? Na verdade, não importa. Se a peça é pequena e está gerando força, eu pego essa força. Sim, entendi. Eu tenho um videozinho, tá até no nosso site, eu fiz um balanceamento de um disco de ventilação para home care. A gente coloca esse vídeo depois.
Isso, A gente tá? coloca. Depois eu ponho o link aí. É um motorzinho muito pequeno e como Certo. ele fica na parte de saúde, dentro de um quarto, a pessoa está doente, recebendo... Aquilo não pode fazer barulho, não pode ter ruído nenhum, né? E no vídeo lá, eu consegui balancear esse cara aí com um pedaço de durex. Um pedacinho de durex, eu estou colocando lá com uma pinça, e essa massa do durex balanceou o ventiladorzinho. Que interessante, hein? Então assim, não interessa o tamanho da máquina. Se ela está gerando força, a gente vai lá, a gente consegue medir, a gente consegue analisar. Eu tive um outro caso aí também muito interessante, também foi recente. Olha só a diferença de preço, de custos, né? Você está falando aí de custos. Eu tive aí um fabricante de bombas de altíssima pressão. Bombas de altíssima pressão. E ele fornece aí para indústrias grandes, tá? Multinacionais. E essas indústrias, antes de pegar a bomba dele, vai lá e quer que a máquina esteja aprovada. Então, o que ele tinha lá? Tinha um laboratório dele, uma bancada de teste. Ele colocava a bomba lá para testar. Do lado tinha um motor, uma correia e uma polia. Girava o compressor e o técnico que ia comprar a máquina ia lá e fazia a medida. E reprovava, e reprovava, e reprovava. O pessoal desmontava a máquina, media ela toda de novo, ajustava, colocava lá, chamava o cara para medir. Não, tá alta a vibração, tá alta a vibração. Aí ele pegou, chamou a gente para ir lá olhar, né? Quando eu só de olhar a bancada dele, eu falei, já descobri qual que é o seu problema. Olha só que interessante, professor. A máquina em teste aqui, na bancada, e um motor aqui tocando a máquina dele, tá? O motor dele estava desbalanceado. O motor dele fazia a máquina dele vibrar. E o cara rejeitava a máquina dele. Que coisa, hein? Aí, quando a gente pegou, fez a análise, eu falei, rapaz, desse tanto que você tá medindo na sua máquina, metade está vindo do teu motor do lado. Nossa. E ele falou, rapaz, o quanto eu já desmontei esse negócio, nunca parei para pensar um negócio desse. Olha só, hein? E isso deve acontecer muito, né? Então, você vê, a gente acaba esbarrando com essas coisas aí, entendeu? Então, assim, se você sabe associar aquilo que você está vendo com a sua máquina como um todo, resolve o problema. Olha um outro caso aí que um técnico aqui me relatou, uma turbina de vapor. O cara ia lá medir a turbina, altíssima vibração altíssima, 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 né? E não pegava, ninguém descobria. Queriam já trocar a turbina, já queriam fazer um monte de coisa nele. Aí ele me ligou, Luciano, eu estou tendo um sinal assim. O sinal era modulado. Eu falei, rapaz, modulado assim, isso aí não está vindo da turbina, não. Não tem nada do lado aí que está gerando uma vibração, tal. Ele falou, rapaz, o cano de saída do vapor está solto, ele balança. Falei, vai lá e prende o cano. Foi lá, meteu um pouquinho de cimento no cano, a turbina parou de vibrar. Nossa, a sua visão já é uma visão, eu digo, sistêmica, né? Você tem uma visão, o pessoal usa a palavra holística, mas eu não gosto muito de usar essa palavra. A sua visão é sistêmica, né? Você já tem uma experiência que você consegue construir na sua mente as possíveis influências aí em termos de ressonância ou dissonância também, né? E de acordo aí com os vários tipos de vibrações que uma máquina tem, né? Rolamento, eixo, né? O mancal, né? São vários itens que o seu equipamento analisa e o teu software analisa, não é? Isso mesmo. Então, quando você olha para o sinal e você consegue dali tirar essa informação, você vai muito assertivo. Vai muito assertivo. Olha, nós vamos passar 1 ou 2 vídeos aí depois, para que o nosso espectador tenha noção do que você está falando. Você já está tão habituado a isso, você já é digamos, um doutor da saúde das máquinas, e para você as soluções são muito fáceis, digamos, né? Mas para a gente que não tem esse expertise aí, né? E muitas vezes o nosso espectador também não é tão fácil assim, não. Eu sei que a parte matemática mesmo, né? Que eu sei que você já me falou, nós fizemos até um curso com você, e é uma disciplina que nós trabalhamos
aqui no Unisalesiano, a parte a parte matemática é super complexa, né? Transformada de Fourier, integrais ali, e tudo isso muito complexo. Você simplesmente, né? Simplesmente é uma palavra cruel, né? Você jogou isso num software, aliás, a duros testes, né? Que você, durante anos, foi compilando ali no software que você utiliza, né? Aí junto com o equipamento, né? Exatamente isso, tá? A parte que era difícil, que a gente não tinha lá no começo, na década de 80, hoje você aperta um botão, o negócio já sai lá. Então, por isso que o técnico já consegue fazer esse tipo de análise. Agora, olha só que interessante, né? A gente consegue pegar uma máquina e consegue fazer essa análise. E falando de novo em economia e falando em informação, a máquina ela se comporta muito parecida com o ser humano. O ser humano vai passando o tempo, vai tendo seus desgastes, entendeu? E aí vai começando a ter esses sintomas aí vão começando a crescer. Você vai ficando velho, começa a crescer o colesterol, começa a crescer isso, começa a ter aquilo, então vai uma subida. A máquina faz igual. Então, olha só que interessante. O técnico vai lá na máquina, coloca o sensor, tira informação e guarda. Vai lá depois de um tempo, tira informação e guarda. Tira informação e guarda. E vai criando uma curva de como essa máquina está se comportando. E aí, essa máquina, com os desgastes, ela vai tendo um crescimento. Se você pegar um bom período desse crescimento, traçar uma curva média desse crescimento, você consegue extrapolar e falar, olha, se ela continuar nesse crescimento, tal data ela chega num nível perigoso. Então aí vem a preditiva. Você está predizendo, olha, eu tenho um histórico da máquina, estou vendo um crescimento que está tendo durante o período e consigo, com esse histórico, fazer uma previsão. Veja só, então não tem nada de esotérico no negócio. Eu tenho dados, eu tenho a curva da máquina, os números não são inventados, é como a máquina está reagindo e a gente vai fazendo. Nessa parte aí, que eu gostaria muito que alguém pegasse e começasse a colocar uma inteligência artificial. Tem muita gente doida tentando fazer um negócio desse. Pega uma história da máquina, mete uma inteligência artificial lá e vão ver se dá para fazer uma previsão aí, olha, tal data essa máquina aí vai ter algum problema. Tá bem? Interessante. Você gostaria de mostrar para nós aí o que você preparou da parte teórica, alguma coisa? Não, eu vou fazer na prática aqui. Tá, certo. Então, olha só, eu vou mostrar assim, desde o começo, as informações até onde a gente consegue chegar. Tá bem? Então, olha só. Perfeito. Eu tenho uma máquina aqui. Eu trabalho com essa máquina, a máquina está trabalhando, eu conheço ela todo dia, eu estou ligando ela e eu estou começando a ouvir que um ruído diferente está tendo nela. Ela não costumava ter esse ruído. Já é uma informação, tá bem? Ela tem um ruído diferente, já é uma informação, mas não é uma informação muito, como assim, técnica, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mão nela. Coloca a mão nela aqui, opa, eu estou sentindo que ela está tendo uma vibração que não deveria ter. Isso também é uma informação, mas não é uma informação técnica. Aliás, você nem deveria colocar a mão na máquina. Então vamos fazer o seguinte, vamos medir com equipamentos eletrônicos. Então, ó, colocar o sensor. Vou pegar aqui um equipamento eletrônico e simplesmente vou medir. Pronto, estou tendo agora sim, eu estou tendo números. Eu sei, olha, essa máquina está com tanto de energia. No caso aqui está dando 10,3 de energia que ela está jogando fora, que ela não deveria. Agora a pergunta, 10,3 é uma boa informação? É, mas eu faço o que com ela? Posso comparar com normas. Olha, então eu tenho normas aqui dizendo que essa máquina aqui, ela está num nível ruim. Pronto, já estou tendo informações. Tá, mas a pergunta é, o que ela tem? Eu sei que ela está ruim, eu sei que ela está fora de um nível aceitável, mas o que é? Eu precisaria agora olhar para o sinal. Eu queria saber como é que está esse sinal, como é que ele está se comportando. Então, o que a gente faz? Coloca agora um analisador. É diferente você medir a vibração do que você analisar a vibração. Na análise, você sim vai realmente
olhar para a cara do sinal. Então, eu estou ligando agora aqui um outro equipamento, que é um analisador. Vou abrir aqui no software de análise. Eu já vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela aqui. Avisa se apareceu aí, por favor. Apareceu. Isso. Olha lá, Apareceu. vou mandar agora olhar o sinal. Compartilhar aqui, não. Pronto, apareceu o sinal da vibração. Agora eu posso olhar para o sinal. Posso dar zoom aqui. Pronto, estou olhando como é que a máquina está se comportando ao longo do tempo. Tá bem? Só que aí que tá. Aqui dentro tem várias informações, tem várias frequências aqui dentro misturadas. Então, o que seria o ideal? O ideal é a gente fazer a separação de todas essas frequências aqui. E aí a gente faz por transformada de Fourier. Hoje não vai dar tempo de falar sobre a transformada de Fourier, mas o que ele faz? Ele transforma um sinal que estava no domínio do tempo para um domínio da frequência. E eu consigo agora medir quais frequências eu tenho aqui dentro. E eu peguei essa frequência aqui. E eu tenho essa informação. Que frequência que é e quanto que ela tem de energia. Está aqui essa frequência aqui. Eu consigo olhar para ela. E daqui eu consigo pegar informações. Aqui eu peguei uma máquina bem simples, com apenas uma frequência só. Deixa eu abrir uma outra aqui, com bastante frequências misturadas. Olha só essa frequência aqui, olha. Muita coisa aqui misturada. O que a transformada de Fourier faz? Separa todas elas. Aqui, olha. Quando eu separo, eu sei, puxa vida, essas frequências aqui estão dentro dessa componente toda aqui. E agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo informações e associar as informações da máquina. Por exemplo, eu consigo dar uma informação do rolamento. Só digitar aqui um rolamento que essa máquina tem. Tem um 6312. Quando eu dou essa informação do rolamento 6312, o software me calcula as frequências de batida do rolamento. Posso ir lá para o redutor e calcular as frequências de batida do redutor. Inclusive, do redutor, eu consigo até separar aqui como é que esse redutor está se comportando aqui, olha. Tá vendo? Olha o redutor girando aí, batendo os dentes. Então, a gente vai conseguir informações dentro do sinal da vibração. Ora... Quer dizer, isso te dá uma certeza, né? Isso não é uma probabilidade, é praticamente uma certeza, né? Quer ver? Eu vou abrir um outro arquivo aqui, um minutinho só. Vou mostrar como é que é isso aqui na prática. Esse caso aqui. Olha que interessante esse daqui. Vamos falar de novo de economia, tá? Olha só, isso daqui é um histórico real de uma máquina real. O pessoal vinha fazendo o histórico dessa máquina há muitos anos. Olha só, desde antes de 2016. E a máquina aqui, olha, seu comportamento até é razoavelmente estável. Olha só, uma máquina de tantos anos trabalhando, não se mexe nessa máquina. Pode deixar ela trabalhando lá, ela não precisa de
de preventiva nenhuma. Deixa trabalhando porque eu estou vendo o comportamento dela. Tá vendo? Só que aí, de repente, depois de tantos anos, a vibração dela saiu de 3,9, 4, alguma coisa, e foi para 16. Isso é uma informação. Estou tendo essa informação. A máquina aconteceu isso com ela. Tá? Correto. E o pessoal, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Eu sei que ela teve um aumento de energia, mas o quê? Por quê? Aí tem a gente já querendo balancear, trocar rolamento. Não, calma. Vamos olhar o que tem dentro do sinal desses 16 aí. E aí, desconfiaram da correia, entraram aqui com o cálculo de correia e polia e descobriram que o giro da correia era 9,5 Hz. Ó, tá aqui calculado, 9,5 Hz. E olha aqui que apareceu aqui a frequência de 9,5 Hz no sinal de vibração. Ora, se eu estou tendo uma coincidência entre o que eu calculei e o real, o problema dessa máquina era correia. Só isso. Só troca a correia, não tinha mais nada para fazer na máquina, não tinha que balancear, não tinha que alinhar, não tinha que trocar o rolamento, não tinha que gastar mais nada. Você gastou correia da máquina. Economiza ou não economiza? Nossa, o quanto economiza, né? É absurdo essa economia, né? Eu quero pegar um outro caso aqui também. Se eu acho ele aqui. Aqui. Isso. Deixa eu compartilhar isso aqui também. Isso aqui é cliente que me manda isso. Olha só. O que aconteceu aqui também. Outro histórico de máquina. Tá vendo? Ó, essa máquina aqui, no meio do caminho, aqui, ela já tinha sofrido uma manutenção aqui, ó, em 2015. Ela subiu a vibração, bateu lá em cima, fizeram a manutenção, ela voltou ao normal outra vez. E ficou aí, ó, 2015 até quase 2019 aqui, olha. E de repente ela foi subindo, olha só, ela subindo, bateu no vermelho. Quando bateu no vermelho, vamos olhar o que aconteceu? E aí o pessoal vai, né? Serviço de detetive, né? Sim. Vamos olhar, vamos ver correia, vamos ver redutor, vamos ver rolamento. Olha só, cadastraram aqui um SKF NU 316, mandaram fazer o cálculo da frequência de pista externa, 159,58 Hz, e acharam dentro do sinal de vibração os 159 Hz. Está aqui, ó. Certinho, junto com harmônicas, ó. Certinho. Ou seja, aqui dentro da minha informação, eu tenho uma coincidência da frequência medida aqui com a frequência do rolamento. Então, eu aposto que esse rolamento aqui está com problema na pista externa. Vamos pegar o rolamento e olhar? Está aqui o rolamento real, ó, com as batidas na pista externa. Isso é cliente que manda para a gente. Isso economiza muito dinheiro, viu? Muito dinheiro mesmo. É incalculável, né? É incalculável. Eu comentei com os meus alunos que hoje existe na Europa, não sei no Brasil, né? Existe até uma norma, eu não lembro agora a referência dessa norma em relação aos ativos, né, das empresas, não é isso? Os ativos incluem as máquinas, né? Em relação à questão da manutenção preditiva, não é? Então, isso já está sendo previsto em normas para que justamente... porque isso envolve economia não só de dinheiro, mas economia de consumo de energia e consequentemente, meio ambiente, porque você está deixando de jogar uma poluição ambiental devido a uma manutenção que não seria necessária, né? Isso mesmo. Quer dizer, é toda uma cadeia, né? De engrenagens, de peças que você não precisa substituir, não é? Isso. Ou seja, você tem você vai impactar muito menos o meio ambiente, não é só financeiramente, né? Eu mesmo já tive casos aí que o cliente me chamou, ele queria trocar um rolamento, eu fiz análise e falei, não, esse rolamento você não vai trocar. Esse rolamento tá bom. Entendeu?
Mas então o que é a máquina? Eu descobri lá uma folga, descobri lá uma chaveta solta, descobri algum outro problema lá, até ruído de inversor, já peguei e não tinha nada a ver com rolamento, não tinha nada que trocar rolamento. A economia é muito grande. Tá? Agora, olha só um gráfico aqui, olha, falando também de novo em informação. Tá? Deixa eu compartilhar esse daqui também. Ok. Isso daqui que está aparecendo aqui é histórico real de máquina real de um cliente real. Olha só o que aconteceu. Eles pegaram uma máquina aqui, que chegou num nível altíssimo aqui, olha. Tá? Descobriram, fizeram análise, descobriram que era problema na engrenagem. Trocaram a engrenagem, a máquina, derrubou. Olha a diferença, né? Tá bem? Pronto, toca a máquina, põe a máquina para trabalhar. E a máquina foi trabalhando e começaram a aparecer aqui de novo sinais. Depois de 2 anos da máquina trabalhando, ela bateu no amarelo de novo. Tá bem? Agora, olha só que interessante. Eu tenho aqui um gráfico típico de uma máquina que está aumentando com o tempo o nível de energia dela. Ora, baseado nesse gráfico aqui, será que eu não consigo fazer uma preditiva? Consigo, olha só. Vamos fazer um cálculo simples de extrapolação. Ó. Pego aqui desde quando a máquina nasceu de novo até a data de hoje, onde ela deu um alerta. Vamos traçar uma curva média. Extrapola a curva, tá vendo? Ó, a curva média bateu aqui e aí eu extrapolo. Extrapolando a curva, a data provável, estatisticamente, que ela deve chegar num nível perigoso. Esse caso aqui, a previsão foi de 4 meses antes e errou 15 dias. Não tá ruim, né? Está excelente, maravilhoso. E outra coisa, né? O pessoal que não acredita, o técnico faz isso. Pega esse gráfico aqui, clica com o botão direito, copia, cola lá no e-mail e fala, olha, tá assim a máquina. Você vai deixar a máquina estragar? Então, assim, é baseado em informação. Eu estou vendo a máquina trabalhando desse jeito aí. Então, é que não é número inventado, eu estou compartilhando ela. Tá assim. Nossa, olha, nós ficaríamos aqui horas, você dando exemplos e nos explicando e aprofundando e mostrando isso, porque é uma medicina de máquinas, eu vou dizer, eu não consigo encontrar uma outra palavra melhor para isso, né? Porque a gente que lida, eu tenho uma impressora 3D, aliás, eu tenho duas, né? Eu tenho uma impressora de resina e tenho uma de filamento, né? E os problemas que eu já enfrentei de uma simples impressora que tem ali 3 motores de passo, né? Mas enfim, os lemas, acho que são lema 17, enfim, né? Eles esses motores não me deram problema ainda, né? Mas outros problemas. Então, a gente que tem assim um hábito de estar trabalhando aí com máquinas, né? A gente sabe o quanto que, às vezes, você fica tão dependente delas. Imagina, então, uma usina, uma indústria grande que dependa disso 24 horas por dia, né, 365 dias por ano. E veja que aí em São Paulo vocês também devem estar sofrendo com essa onda de calor esses dias, né? Então, quantas intempéries aí de tempo, né, que esses equipamentos enfrentam, e quando você tem uma solução dessa, né, quando você tem uma solução que te dá um diagnóstico, que te dá uma certeza matematicamente, fisicamente, é uma engenharia de precisão, né, é uma engenharia bem sofisticada. E só para terminar aqui, falando em informação, imagina que eu fiz essas informações aí de uma máquina, de um ponto, de um redutor. Agora imagina quantos que tem na empresa. Então, olha só, hoje você consegue pegar todas as informações de máquina por máquina, ponto por ponto, e transformar nisso daqui, olha. Um sistema de informação via nuvem. E a gente fez questão de usar o mais simples possível. Pega qualquer sistema de nuvem aí e você tem isso, tá? Dentro da sua empresa inteirinha.
Quantas máquinas você está monitorando? Quantas máquinas estão ok? Quantas estão em alerta? Quantas estão críticas? Separa essas informações aí por máquina, por ponto e os detalhes. Em toda a minha empresa, aonde estão os pontos de alta energia de vibração da máquina? E eu consigo abrir eles, tá? Olha, aqui nesse cara aqui tem uma máquina que está... Quem que é? Olha, o C extra torre. O que está acontecendo lá? Ponto 4H, da saída do redutor. E nessa outra aqui, está com o problema? Ponto 1H da entrada do redutor. Tá vendo? Ó? Eu consigo ir lá e olhar a empresa todinha via nuvem. Todos esses dados aqui, ó. Essa aqui está com envelope alto. Tá vendo? A outra está com saída do redutor, a velocidade alta e já envelope já em amarelo. Eu consigo ter a minha planta na minha mão. Essa planilha, esse mapeamento aí é de um cliente real mesmo? É de cliente real. Nossa, que impressionante. O cara me manda isso daqui, eu consigo pegar. Porque como é nuvem, o cara me manda, tira lá da nuvem, manda para mim, eu acesso, e isso aqui são dados reais. Tá? Olha só. Então, pessoal, quem está nos assistindo aí, vocês estão entendendo aí que o buraco é mais embaixo, né? A coisa é profunda, não é só uma maquininha ali, 2, 3, 10, não. Você mostrou ali, eu vi bem, são 178 nesse caso aí, né? Nesse caso Eu tenho um cliente que eu fiquei impressionado com o banco de dados deles. Ele tem rotas, uma rota dele tem 2.000 pontos, uma rota. Nossa. Entendeu? E tem um outro no sul também, ele tem, acho que rotas lá, dezenas de rotas com 500 pontos, 1.000 pontos. É impressionante a quantidade de dados que esse pessoal tem, e eles têm a empresa na mão. Eles sabem que máquina que está tendo problema, dá para você ver o histórico, tá? A lista das máquinas, inclusive, ó, como é que elas estão se comportando. Ó. Uma máquina que estava verde, depois ficou amarelinha, depois ficou vermelha, ou então uma que estava vermelha, fizeram manutenção, ficou verde. Tudo isso daqui na mão do gerente. O gerente está sabendo como é que está a empresa inteirinha via nuvem, tá certo? Aqui... O teu software possibilita tudo isso. Isso, ele faz isso daqui é tudo nosso. Tanto esse software aqui, ó, da parte de análise, quanto esse software aqui de monitoramento. E os dois conversam entre si, né? Via nuvem. De gerenciamento. Que impressionante. Tá. Bom, só isso que você está me mostrando agora já valeria uma outra conferência aqui nossa, viu? Exatamente. Com certeza. Porque isso aqui cai totalmente dentro daquela ideia que a gente estava falando antes, né? Da indústria 4.0, que é justamente a ideia de banco de dados, né? E imagino que você deva ter até um sistema de segurança desses dados aí também, né? Porque Não, isso daqui, olha, primeiro, não são informações assim que são sigilosas, mas como está na nuvem, e nuvem você pode pôr senha, você pode pôr acesso restrito, tá feito o negócio, não é grande, não é dificultoso nem caro. Hoje eu falo que a manutenção preditiva está muito mais fácil, muito mais barata. Fácil por causa das ferramentas de software e muito mais barato porque você tem toda essa tecnologia aqui fácil, entendeu? Eu aproveito o que já tem no mercado. Eu aproveito nuvem que tem no mercado, que funciona muito bem e todo mundo tem acesso. Sim, nossa, muito bacana mesmo. Bom, Luciano, infelizmente a gente vai ter que ir aí já para o nosso fechamento da sua brilhante participação aqui no CIT. Eu vou repetir o nome do evento, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Porque o ensino superior, nós temos feito vários podcasts como esse, com profissionais, né, como você, e a gente tem insistido nisso que você, na maneira como você fez a sua palestra, mais que palestra, a sua interação hoje, que foi justamente mostrar na prática como que a coisa funciona. E você é uma pessoa que tenta passar uma simplicidade, uma facilidade em cima de um assunto que é extremamente complexo do ponto de vista físico e matemático, que os alunos simplesmente dão um pulo dessa altura para entender as transformadas de Fourier ali. E isso daí que você levou anos, né, trabalhando para
chegar nesse nível que vocês estão, é um trabalho puro de engenharia, né? E uma pena que a sua empresa não esteja tão próxima de Araçatuba, porque senão eu ia ficar no seu pé para a gente ter estagiário aí, viu? Não, sim, vai ser muito bom. E já adianto aí, né? Nós estamos, né, já praticamente 3 anos aí com a parceria com a Tecnical, com o Luciano, e agora a gente vai iniciar esse ano, aliás, já iniciamos, né, a montagem de um laboratório de análise de vibrações, que inicialmente, digamos, será modesto em termos do tamanho, né, mas não será modesto em termos das pretensões, porque eu já disse aos alunos engenharia mecânica e mecatrônica, né, dessa disciplina, que, aliás, eu devo dizer que essa disciplina surgiu, ela surgiu justamente em função da necessidade que aqui a coordenação, juntamente ali o professor Fernando Guia, o professor Nelson, que é o coordenador do nosso curso, de que tivesse uma parte prática, não é? E agora, então, a gente vai, nós já começamos a montagem de um projeto, e o Luciano está nos ajudando quanto a isso, e também num outro projeto lá, que é o projeto com a criação, o desenvolvimento do equipamento chamado Random Position Machine, que é o equipamento utilizado na pesquisa do Dr. Christian, lá na UFRJ, e agora a gente vai começar uma parceria também com o professor doutor da USP, lá da Exalc, que inclusive é a próxima palestra que a gente vai ter na sequência, que é um equipamento que produz um ambiente de microgravidade, e a gente possivelmente, né, vamos ver se a gente consegue colocar o equipamento aí de análise que você está preparando para a gente, né? Então, já desde já, eu te agradeço muito mesmo, né? Porque a gente não vai só produzir assim, conhecimento para uso mesmo da indústria, mas também conhecimento técnico-científico, né? E você está nos ajudando muito em relação a isso. É um grande prazer. Com certeza. Bom, queria que você fizesse as suas considerações, então. Pessoal, então, olha, muito obrigado por essa oportunidade. Conta com a gente, é um grande prazer poder ajudar vocês aí. Para mim, eu fico muito feliz com isso, viu, professor? Muito obrigado de coração aí pela oportunidade, tá bem? Grande abraço a todos, estou à disposição. Deixa aí meu contato aí, deixa o site aí. Eu vou ter o maior prazer em atender todos os alunos aí que quiserem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade. Muito agradecido. Nós vamos deixar o contato seu, da sua empresa, aqui depois, no final, e também a gente vai depois apresentar os vídeos aí que você considerar importantes, né? Aliás, muitos vídeos seriam importantes, mas já digo logo, né, que a Tecnical tem um canal no YouTube, né? É isso? Tem um canal no YouTube e vocês podem encontrar lá diversos materiais, né? Aliás, né, uma coisa que me ocorreu agora, eu acho que nós não disponibilizamos aquele curso que você nos deu. Eu até perguntaria se você autoriza, né, depois da gente estar colocando no site, ou depois a gente vê uma maneira de fazer isso, porque eu acho que seria interessante, né? Não sei se você tem um material. Eu tenho aquela palestra que eu fiz, ela tá sendo divulgada, né? Sim. Tá. Vai ser um prazer. No nosso site lá, eu coloquei todos os links de todos o pessoal que já fez estudos sobre análise de vibração. Tem vários links lá no nosso site. Tem alguns artigos técnicos, 2 que fui eu que escrevi, e os vídeos lá de balanceamento, de análise, tem várias coisas lá, tá bem? Certo. Então, muito obrigado, e a gente agradece aí aos ouvintes, ao público em geral, docentes e principalmente os nossos acadêmicos, né, aí do Unisalesiano, e também a gente agradece, lógico, a reitoria e a todas as pessoas aí do Comut, né, o professor Maicon, o Wendel, a Monique, a Rosane, toda a equipe aí do Comut que tem trabalhado fortemente para que esse evento seja um sucesso, e já
tanto é um sucesso que já estamos na terceira edição. Então, nosso muito obrigado.